Boa tarde, cidade. Oferecimento: Móvel e Ambientes Planejados. O requinte e a sofisticação que a sua casa merece. Estúdio Animarri. Sua beleza levada a sério. Euforia para mulheres de estilo. Boa tarde, cidade. Boa tarde, Aracaju. Está no ar mais uma edição da sua revista eletrônica que leva até você moda, saúde, beleza, comportamento, cinema, sociedade, gastronomia e muito bom humor. Quero agradecer a você que nos acompanha pela Sim TV Canal 20, pela Gesto TV Canal 48 e você que nos acompanha ao vivo, sem limites e sem fronteiras, pelo seu iPad, iPhone ou celulares com sistema Android pelo www.tvcidadearacaju.com.br. Hoje o nosso programa entra no clima dos festejos juninos e iremos receber aqui em estúdio o Coronel Dória para falar sobre fogos de artifícios, os riscos da fogueira e também a prática ilegal de soltar balão. Além disso, vamos também aguçar o seu paladar, porque estaremos recebendo aqui ao vivo no estúdio do Boa Tarde Cidade uma representante do restaurante Mangará para dar algumas sugestões de pratos típicos que caem muito bem nesse São João. Além disso, vamos sugerir que você entre em forma, afinal é muito bom dançar forró, mas tem que ter disposição. Por isso a gente vai exibir uma reportagem mostrando um pouco sobre body jump direto da Academia Beth Medeiros. Entretenimento com a pitadinha de jornalismo, você acompanha agora no Boa Tarde Cidade, que está no ar. Agora sim está no ar o Boa Tarde Cidade. Eu quero lembrar que hoje eu estou vestindo um vestido com estampa xadrez para fazer a menção a esse período junino. O vestido é da loja Euforia para mulheres de estilo. Também estou usando brincos semijoias da Loila Acessórios, acessórios que fazem a diferença. Então você, mulher que quer ficar estilosa, passe na loja Euforia. E você, mulher que quer dar um upgrade na sua composição, passe na Loila Acessórios e adquira o seu acessório para você brilhar nas ruas da cidade. E eu já começo hoje a falar de um assunto bem sério. Fogos de artifícios, balões e fogueiras são assuntos polêmicos, principalmente nessa época do ano. E hoje estamos recebendo aqui no estúdio do Boa Tarde Cidade o Coronel Dória para falar sobre os riscos dessas práticas e as orientações para você. Seja muito bem-vindo ao Boa Tarde Cidade, Coronel. Boa tarde. Boa tarde. Nessa época do ano é bastante comum, né, a prática de soltar fogos de artifícios. De que maneira o Corpo de Bombeiros orienta os telespectadores nessa época do ano? A princípio, a gente orienta da seguinte maneira. Existem 4 pontos de fogos legalizados e autorizados pelo Corpo de Bombeiros, os quais são Coroa do Meio, contendo 24 barracas legalizadas, autorizadas e vistoriadas. Existem mais 3 barracas na rótula do Orlando Dantas, 5 barracas na Avenida Maranhão e mais 3 no conjunto Augusto Franco. Esses locais, dito anteriormente, são os legalizados, autorizados, fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros. Os que não estiverem nessa relação estão de forma ilegal. Estando de forma ilegal, o Corpo de Bombeiros não tem como gerir se existem preventivos fixos, se existem preventivos móveis, enfim, não tem segurança nenhuma porque são vendas de fogos clandestinos em locais não autorizados pelo Corpo de Bombeiros. Então a gente orienta que essa compra não seja feita nesses pontos, por conta de que não tendo segurança para o comerciante, também não tem segurança para o comprador. Em relação a fogueiras, é uma tradição no Nordeste, é uma tradição em Sergipe, em Aracaju não é diferente. Qual é a orientação que se dá ao público em casa que quer acender a tradicional fogueira, mas não quer correr riscos? A gente tem um aumento considerável no mês de maio, final de maio, até o final de junho. Esse aumento dá-se em conta de 47% a 50% desta ocorrência, especificamente com fogos de artifício e com fogueira. E a gente tem uma incidência grande de fogueiras, no total de 18% de queimados, que é a UTQ, que é a Unidade de Tratamento de Queimados do USE, que recebe nesta época do ano por conta de acendimento incomum e impróprio de fogueiras. Por quê? Porque quem está em casa pensa que acender fogueira basta atear, colocar álcool, tocar o fogo, o fósforo, por exemplo. E às vezes essa fogueira diminui a sua chama e a pessoa lança o álcool por sobre esta fogueira, ocasionando uma incidência maior e ocasionando a queimadura.
né, que é a explosão do gás que está contido no álcool. Então, o que a gente orienta como forma de acender fogueira? Apenas usar um copo embebido de óleo de comida, seja a base de óleo, de milho, seja a base de soja, com óleo de comida, embebido no papel higiênico dentro de um copo descartável. Por quê, coronel? Porque o óleo ele tem um poder de ignição baixíssimo. Ele tem que aquecer para entrar em combustão. Então não oferece perigo a quem vai acender fogueira. Sua fogueira vai ser acesa, bem com calma e sem perigo nenhum para quem está acendendo. Bacana essas informações. Eu quero lembrar ao público do Boa Tarde Cidade que você pode ligar e interagir com a gente ao vivo por nossa linha telefônica pelo 2107-5152, tirar suas dúvidas aqui com a presença do Coronel Doria aqui no estúdio do Boa Tarde Cidade ao vivo. E agora, aproveitando o ensejo, né, desses assuntos que a gente está abordando hoje, quero lembrar que a prática de soltar balão é ilegal, mas muita gente, por irresponsabilidade, por inconsequência, acaba praticando e as consequências são graves. Acompanhe esse VT. Soltar balão é bonito, é lindo, mas é crime. Você acompanhou aí imagens rastreadas pela nossa produção na internet em um bairro em São Paulo. E aqui em Aracaju, Coronel, como é que está essa realidade da prática de soltar balão? Graças a Deus a gente não tem uma incidência muito grande de balões. Como o próprio vídeo mostra, é crime. E esse crime pode ser responsabilizado tanto quem solta quanto quem vende o balão. A gente está tendo uma fiscalização muito intensa, principalmente agora nessa época, por consequência desse balão. A venda também é crime, não é só soltar o balão, a venda do balão é crime. Então a gente vai responsabilizar civil e criminalmente se a gente constatar essa venda e a soltura do balão. Convém ressaltar que a gente não teve nenhuma eminência, nenhuma incidência, melhor dizendo, de balões aqui no nosso estado e especificamente em Aracaju. A gente esse ano ainda não temos, graças a Deus, nenhum incidente por conta dessa prática que é ilegal e é crime. Bacana. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre fogos de artifícios. É preciso muita cautela, principalmente quando o ato de usar os fogos de artifício partir de criança, né? É preciso cautela? Perfeitamente. A gente fez uma portaria, eu criei uma portaria em conjunto com a nossa corporação, criamos uma portaria estabelecendo o que pode e o que não pode comprar. Existem fogos de artifícios que podem ser vendidos. Agora, também existem fogos de artifício que não podem ser comercializados, em hipótese nenhuma. Tais quais busca-pé, meio-fogo, pitu de grande explosão, bomba. Esses fogos não podem ser comercializados, nem por menores, nem por maiores. E quando ao menor, a gente sempre ressalva o seguinte, mesmo os fogos que eles podem soltar, eles não podem comprar. Existe um termo de ajustamento de conduta que o comerciante não pode vender fogo de artifício a menores, só acompanhado com seus pais ou responsáveis. E quando dá soltura, a gente orienta muito que os pais têm que ter muito cuidado, usar especificamente material específico para o próprio adulto como a criança. Não é colocar a criança no colo e soltar um ambiente onde tenha pessoas, onde tenha objetos. Ele tem que procurar o local ideal e afastado de pessoas e objetos. E usar luva, se caso, o capacete, um óculos, equipamento de proteção individual para ele e para a criança que está no seu colo. Porque achar bonito, né? Vou colocar a criança no colo e soltar um fogo de artifício, uma chuvinha, mas tem que ter um cuidado específico. Até mesmo uma inocente, uma inofensiva chuvinha pode causar queimadura na criança. Obviamente, quando você solta uma foguinha, a limonada que sai da foguinha
da chuvinha, pode queimar e iniciar um princípio de incêndio em uma margem, ou um capim, ou até mesmo na parte de sua casa, do jardim, e iniciar um incêndio. Todo incêndio grande começa pequeno. Então a gente orienta que quando for soltar, procure um lugar arejado, um espaço aberto, longe de pessoas e longe de objetos, para que possa ter o brilho necessário que os fogos de artifício causam. Beleza para a criança, mas com cuidado essencial quando dá sua soltura. No caso de um princípio de incêndio, de uma queimadura ou algo trágico, explica então para o público do Boa Tarde Cidade como reagir. A primeira ação, quando ao queimado, não se passa mais nada como antigamente a gente ouvia falar, manteiga, café, um monte de baboseira que a gente ouvia falar, desculpa a expressão. O que a gente orienta? Água gelada. Se não tiver soro fisiológico, água gelada. Tá? E não envolver esta pele queimada com qualquer que seja o produto. Sempre água gelada e conduzir ao UTQ do USE, que é a unidade de tratamento de queimados. Nada mais de jogar manteiga, café, qualquer outro tipo de remédio que pense que vai melhorar. O que vai melhorar é a água gelada. Se não tiver soro fisiológico, de preferência em baixa temperatura. Mas o que a gente indica? Soro fisiológico ou água gelada. Gelo, nem pensar. Porque o gelo é criogênico, ele vai acabar queimando e afetando mais ainda a área lesionada. Então, água gelada. Bacana essas informações, hein? Tenho certeza que o público em casa está aproveitando para captar essas informações técnicas. E tem também o número de telefone para acionar o Corpo de Bombeiros em caso de algumas dessas ocorrências. A gente solicita a audiência da TV Cidade para que quem quiser denunciar um ponto ilegal de venda de fogos de artifício ou até mesmo uma soltura de fogos de artifício, entre em contato com o 190, procure um membro da nossa instituição, ele vai atender, vai repassar essa ocorrência para o nosso departamento, que é a Diretoria de Atividades Técnicas. Nós vamos ao local, constatando a veracidade da denúncia, a gente apreende o caso dos fogos ilegais e inutilizam na hora. Anteriormente a gente apreendia, fazíamos fiel depositário. Hoje não. A gente apreende e de imediatamente a gente destrói, usando água. Coloca no invólucro, coloca água, veda e lacra. Aquela pessoa já perdeu aqueles fogos. Depois, se for o caso, dependendo da quantidade e a intensidade desses fogos, a gente vai responsabilizar civil e criminalmente. Muitíssimo obrigada por sua presença aqui, Coronel Doria. Eu sei que a sua agenda deve estar cheíssima nessa época do ano, mas a gente agradece, o público do Boa Tarde Cidade agradece muito pelas informações. Em nome do Corpo de Bombeiros, nós é que agradecemos. Boa tarde para você e que esse São João seja bem tranquilo para todos nós. Para todos nós. A gente vai agora para um breve intervalo comercial e no próximo bloco vamos deixar você em forma. Vamos te levar à Academia Beth Medeiros para te apresentar o Body Jump, que pode ser uma atividade física para te gerar muita disposição física nesse São João. A gente volta já.